Histórias e conversas sobre fantasmas, espíritos e assombrações fazem parte da vida de todos, desde criança até adultos. Os mais céticos negam, mas não vem a hora de ver alguma coisa para poder acreditar. E acredito eu que eles até são os que mais têm medo. Então, nada melhor do que eu mostrar para vocês o K2, um aparelho que pode indicar se alguma energia ou entidade sobrenatural está do seu lado, está no seu ambiente. Quer saber como usar, como adquirir um desses, como que ele funciona e o porquê que ele consegue captar essas entidades? Bom, fica aqui no vídeo que eu vou explicar tudo para vocês agora. Antes de falar como utilizar ele para caçar fantasmas e ir atrás de espíritos e entidades, eu preciso que vocês entendam um pouquinho de como ele funciona. Eu não vou entrar em papo técnico, tá? Não são especificações técnicas. A gente não veio aqui para ter um curso de eletrônica, a gente veio aqui para caçar fantasmas e tudo mais, né? Mas eu quero que vocês entendam o porquê que ele funciona para isso, para captar o sobrenatural. O K2, ele é um aparelho que capta campos eletromagnéticos no ambiente. Então, se você, por exemplo, aproximar ele de uma caixa de força, de uma caixa de energia da sua casa, ele vai acender todas as luzinhas. Ó, vai ficar tudo vermelho. Se você aproximar ele da geladeira da sua casa, ele vai acender. Do micro-ondas, ele também vai acender. Talvez em menor quantidade as luzinhas, depende de quanta energia estiver escapando. Se você aproximar ele perto de uma luminária, tá? E acender a luminária, ele vai acender. Se você apaga a luminária, ele apaga, porque a energia parou de correr na luminária. Agora, por que o K2 capta a presença de espíritos? Bom, pessoas que estudam, que só vivem para isso, para entender esses fenômenos sobrenaturais, médiuns, todos dizem que os espíritos, quando estão no ambiente, eles criam uma alteração eletromagnética, como se fosse parecida com a mesma dos aparelhos. Fazem uma mudança de energia no ambiente, nas ondas do ambiente. E aí, consequentemente, esse aparelho ele consegue captar essas mudanças, essas alterações. Foi utilizado um aparelho que tem outros fins para ir para essas investigações sobrenaturais. Aliás, não é só esse aparelho. Os aparelhos eletrônicos, muitos, eles são fortes aliados na captação de presenças de outras entidades. Por exemplo, o ruído branco, sabe aquele que fica na TV? Aquele já foi muito utilizado para isso, para tentar captar vozes. Tem um filme que, se não me engano, chama Vozes do Além. Procura sobre ele fala bastante sobre esse do ruído branco. Gravações de sons captam às vezes sons inaudíveis que depois a gente consegue ver em casa. Aliás, eu só comecei a fazer vídeos aqui de investigação sobrenatural no canal justamente porque eu captei um som durante um vídeo aleatório aí. Esse som aqui terrível. Pois é, e depois captei outros também. Vou deixar aqui os cards dos vídeos onde eu captei esses sons. E que mais? Vídeos e fotos também às vezes capturam algumas imagens de desencarnados. Isso é muito comum. Existem muitas provas no mundo. O ideal é usar o aparelho K2 em locais com um grande potencial, né, para fenômenos paranormais, sobrenaturais. Locais que tenham de preferência o mínimo de interferência de sinais de Wi-Fi, de rádio. Quer saber? Tá com curiosidade? Quer ver alguns exemplos de lugares que você possa utilizar o K2? O mais provável de todos, o mais indicado, lógico, cemitérios, ruínas abandonadas, onde às vezes ocorreram algumas tragédias, ruínas de presídios, de hospitais abandonados, onde mortes ocorreram, até mesmo alguns lugares que possam, sei lá, ter alguma evidência de que alguma entidade diferente esteja por lá, algumas casas de pessoas que ouvem barulhos à noite. Esses são ótimos lugares para você começar a usar o K2. De preferência, tente usar ele em conjunto com algum gravador de som ou de vídeo. Vocês vão ver que vai maximizar muito assim a possibilidade de encontrar ou de captar algo que vem do outro lado. Principalmente se ele começar a mexer muito. Vocês vão ver. Mas agora você deve estar se perguntando, quanto custa esse aparelho? É difícil de achar para comprar? Onde encontrar ele, né? Antes, eu já te peço, se você já está até aqui no vídeo, poxa, se inscreve, dá uma força pro canal que ajuda demais. O seu incentivo ajuda demais eu a continuar com vídeos como esses. Que vai gostar de sair por aí ligando ele. Já teve curiosidade de ligar ele na tua casa? Tem coragem? No quintal, no seu apartamento? Então, vale a pena, né?
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom, gente? Um abraço, até a próxima. Valeu. Eu sou o Jean, tô aqui com o Hélio. Salve, pessoal. E com a Indira. Salve. E você está no Curiosos S.A., o seu canal de investigação sobrenatural. Atendendo a pedido de alguns inscritos, e acho que também para bastante gente que não conhece muito bem, a gente vai hoje apresentar um pouco dos nossos equipamentos. Quem acompanha o Curiosos já sabe que o Hélio está sempre aí atrás das câmeras, a Indira está fotografando pra gente, porque nas fotos a gente consegue pegar coisas que às vezes a filmagem não pega, né, Hélio? Principalmente por causa do flash, às vezes parece que você surpreende e consegue captar algumas coisas. Sim. Mas a gente do Curiosos, a gente usa dois equipamentos básicos, que eu acho que quase todo canal de investigação sobrenatural usa o mesmo equipamento, que é o K2, que é o que a gente vai apresentar para vocês hoje. O K2, Indira, explicando para você e o pessoal vai acompanhando, ele é um aparelho que ele é um medidor eletromagnético. O que significa isso? Ele serve para medir a energia, a atividade eletromagnética. E aonde é que um aparelho científico foi cair na história do sobrenatural? Os americanos, que tem muito, né, caçador de fantasma lá, eles em determinado momento descobriram que esse aparelho, em lugares igual a gente está hoje, isolado, sem energia elétrica, sem nenhuma influência eletromagnética, o aparelho acendia. Então aí eles foram observando e descobriram que aonde existia uma energia espiritual, o aparelho também acende, né? A gente não vai afirmar, Hélio, que o espírito emite energia eletromagnética. O que a gente pode afirmar é que o aparelho acende quando tem alguma coisa desse tipo. Ou uma energia residual, que é aquela energia que fica num lugar que teve, por exemplo, um assassinato, né, Hélio? Uma coisa muito brutal, fica aquela energia densa, pesada. Ou até mesmo o espírito. Não é isso, Hélio? É isso mesmo. Se eu estiver errando, você me corrige. Não. Só que nós, do Curiosos, como a gente desde o início optou por fazer o assunto de uma forma bem séria, até porque a gente começou a testar os aparelhos e começou a ver que era muito fascinante. Acontecem coisas muito, assim, intrigantes e curiosas mesmo, assim, da gente mostrar. E a gente decidiu fazer a coisa séria. Então a gente não fica só na questão do K2 acender. A gente sempre observa o seguinte: como ele acende, o lugar que ele acende, se de repente a gente tenta estabelecer uma comunicação, fazer perguntas e ele começa a acender de acordo com as perguntas. Tudo isso a gente leva em consideração, vai somando coisas que determinam que ali existe uma... Tá vendo, pessoal? Até para explicar o funcionamento de um aparelho a gente passa os nossos sustos. Então a gente também faz isso, desde que ele acenda assim numa situação que siga uma lógica, que tenha uma coerência com o que está acontecendo, a gente reforça ainda mais o funcionamento dele. Espero que vocês